Nós temos em mãos a análise de uma perseguição policial na Holanda, na rodovia A16. E o material que a gente tem de base ele é cru, é intenso. Muito intenso. Mostra um Mercedes AMG cinza que é assim praticamente um borrão rasgando o asfalto. Exato. A gente vai mergulhar fundo na anatomia desse evento porque ele é um estudo de caso perfeito sobre um conflito muito moderno. De um lado, você tem a força bruta, um motor levado ao limite absoluto. Ao limite mecânico mesmo. E do outro, uma estratégia fria, calculada, quase cirúrgica. A missão aqui é entender o que acontece quando a velocidade se torna uma arma e a resposta não é mais velocidade, mas sim inteligência. E o que é fascinante nesse material não é só a perseguição em si, que é visualmente, assim, impressionante. É o choque de duas realidades completamente diferentes acontecendo no mesmo espaço físico. Certo. Temos um indivíduo operando num estado de pura imprudência, adrenalina e, francamente, um desprezo total pela vida humana, incluindo a própria. Sim. E, em oposição direta a isso, temos um sistema, uma rede de profissionais que, apesar da urgência e do perigo, opera com base em disciplina, em comunicação e paciência. Não é só carro contra carro, sabe? Não é. É o caos individual contra a ordem coordenada. Ok, vamos começar pelo caos então. A fonte que a gente tem menciona uma velocidade que é difícil até de processar. Mais de 250 km por hora. É absurdo. 250 em uma rodovia pública. Tente visualizar isso. Não é um carro de corrida numa pista vazia. Não, de jeito nenhum. É um sedã de luxo de quase 2 toneladas no meio do trânsito normal. Famílias voltando para casa, caminhões. Isso? O que essa velocidade significa em termos práticos? Em termos de física e de perigo real? É um número que, assim, desafia a intuição humana. Para contextualizar, 250 km por hora é mais ou menos 70 metros por segundo. 70 metros? A cada segundo. Isso significa que a cada piscar de olhos, esse carro viajou quase a extensão de um campo de futebol. Meu Deus. O tempo de reação de um ser humano, mesmo um que esteja alerta, é de cerca de 1 segundo e meio. Nesse tempo, o carro já percorreu mais de 100 metros. Então já era. Já era. A primeira coisa a entender é que não existe mais tempo de reação para ninguém ao redor, nem para o fugitivo, nem para os outros motoristas. A margem de erro não é pequena, ela é zero. Então, qualquer imprevisto, sei lá, um pneu que estoura, um carro que muda de faixa um pouquinho mais devagar... Vira uma catástrofe instantânea, uma catástrofe em cadeia. Em cadeia, a energia cinética de um objeto de 2 toneladas a essa velocidade é astronômica. Um impacto não seria uma simples batida, seria uma explosão de metal e destroços. Uau! E tem mais. A fonte menciona um detalhe auditivo do vídeo original que é arrepiante. O som do motor. Ele não está acelerando e desacelerando. É um rugido contínuo, agudo, no limite máximo de rotações. No limite. É o som de uma máquina sob estresse mecânico extremo, gritando que não tem mais para onde ir. Isso nos diz que o motorista não está mais no controle do carro. Não no sentido pleno da palavra. Ele é um passageiro de um projétil que ele mesmo lançou. E ele não se limita a seguir em frente. A análise aponta que ele usa o acostamento, faz cortes bruscos entre os carros. Isso me parece uma loucura completa. Não são manobras de um piloto profissional, certo? De forma alguma. Um piloto profissional entende os limites da aderência, a física do veículo. O que a gente vê aqui são atos de puro desespero que aumentam a probabilidade de um desastre. Exponencialmente. Sim, o acostamento nunca é tão limpo quanto a pista. Pode ter detritos, um desnível, um parafuso. A 250 por hora, um simples parafuso pode rasgar um pneu e causar um capotamento violento, instantâneo. E cada corte no trânsito. É uma aposta cega. Uma aposta de que o espaço que ele não consegue ver claramente estará vazio. É a mentalidade de alguém que se desligou completamente das consequências, sabe? Vivendo num túnel de adrenalina onde a única coisa que importa é o próximo metro de asfalto. Certo, esse é o lado do caos. É a força bruta, irracional e, no fim, autodestrutiva.
Mas agora vamos para o outro lado da equação, que é onde a história fica realmente interessante. Sim, Enquanto esse Mercedes é a personificação da fúria, a resposta policial é o exato oposto. A minha primeira reação, e imagino que a de muita gente, seria: por que não batem na traseira dele? Por que não usam aquela manobra para fazê-lo rodar? essa é a pergunta-chave. E a resposta revela a essência da estratégia policial moderna. A manobra que você mencionou é a manobra pitch. Pitch, isso. Ela é extremamente eficaz, mas dentro de um envelope de operação muito específico, principalmente relacionado à velocidade. Geralmente é usada abaixo de 80 a 90 km por hora. A bem menos. Muito menos. Tentar executar uma manobra pitch a 250 km por hora não é uma tática de risco. É uma ação suicida com altíssima probabilidade de fatalidades múltiplas. Suicida. Porque exatamente o que acontece fisicamente a essa velocidade que muda tudo? A essa velocidade, os carros têm uma inércia tremenda. E a aderência dos pneus ao asfalto é muito mais tênue, muito mais frágil. Entendi. Um toque deliberado na traseira lateral do Mercedes não faria com que ele rodasse de forma controlada. O mais provável é que ambos os veículos perdessem completamente o controle. Instantaneamente. Os dois, eles não apenas rodariam, eles começariam a capotar violentamente pelo asfalto por centenas de metros, se desintegrando e coletando qualquer outro veículo que estivesse por perto, Seria transformar uma situação perigosa. em uma tragédia confirmada. E a fonte é explícita. A polícia holandesa tomou a decisão consciente de não fazer isso. Essa decisão não é sinal de hesitação, é o primeiro passo da estratégia vencedora deles. A prioridade mudou de parar este carro agora para conter este perigo sem criar um desastre ainda maior. Então, se eles não podem usar a força e, realisticamente, talvez nem tenham carros capazes de acompanhar um AMG desses em velocidade final, qual a ferramenta que eles usam? Como eles podem sequer pensar em parar esse cara? Eles usam uma arma que é infinitamente mais poderosa que o motor V8 biturbo do Mercedes: a comunicação. O rádio. O rádio da polícia. Pode parecer algo antigo, né? Mas é o que conecta todos os elementos da operação. Enquanto o motorista do Mercedes está isolado na cabine dele, com a visão focada só na estrada à sua frente, E o barulho do motor? exato, o som do motor preenchendo tudo, a polícia opera com uma visão de 360 graus em tempo real. Eles têm uma consciência situacional que fugitivo não pode nem sonhar em ter. Então o fugitivo acha que está na liderança, que está vencendo a corrida, mas na verdade ele é a única pessoa que não tem a visão completa do tabuleiro. Exatamente. Pense nisso como a diferença entre a visão de um soldado na trincheira e a visão de um general num centro de comando com um mapa ao vivo de todo o campo de batalha. Boa analogia. O motorista do Mercedes só vê o que está na sua frente. A polícia vê onde ele está, para onde está indo, qual a velocidade média, quais as próximas saídas, onde cada viatura de apoio está. Tudo. Tudo. E até onde há unidades posicionadas quilômetros à frente, só esperando por ele. Ele está jogando damas, eles estão jogando xadrez tridimensional. E isso é o que as fontes chamam de cerco tático, certo? Eles não estão exatamente perseguindo, eles estão quase que pastoreando o cara. Pastoreando é uma ótima analogia. Eles não precisam estar colados no para-choque dele. As viaturas que o seguem têm algumas funções: manter o contato visual, relatar a localização, o comportamento dele Certo. e, crucialmente, impedir que ele saia da rodovia principal de forma inesperada. Eles o mantêm no corredor que eles definiram. Enquanto isso, a verdadeira armadilha está sendo montada muito mais à frente. Fora do campo de visão dele. Totalmente. Outras unidades estão bloqueando as saídas secundárias e se preparando para fechar a principal no momento certo. A cada quilômetro que ele conquista com a velocidade dele, ele está, na verdade, se afundando mais e mais da armadilha. É uma inversão total de poder. O elemento que parece ser a maior vantagem do fugitivo, a velocidade, é o que o leva mais rápido para o fim da linha. Precisamente. A velocidade dele se torna uma ferramenta para a polícia. Como ele está indo muito rápido, a trajetória dele é previsível. É mais difícil para ele fazer uma curva acentuada ou tomar uma saída de repente. Ele está preso a um caminho reto. Faz todo sentido. Isso permite que a polícia se antecipe com uma certeza muito maior.
Ele pensa que está numa corrida de arrancada, mas a polícia o colocou num labirinto onde todas as saídas, exceto uma, levam a um beco sem saída. E essa última saída é a que eles escolheram para ele. E a perseguição continua avançando em direção a uma área chamada Breda West. O fugitivo deve estar se sentindo invencível nesse ponto, né? O motor roncando, as luzes da polícia ficando para trás no retrovisor. É a psicologia do túnel de adrenalina. O cérebro dele está inundado de hormônios que estreitam o foco e aumentam a sensação de poder. Ele não está pensando estrategicamente, ele não se pergunta: por que eles ainda estão me seguindo à distância? Não, claro que não. Ele está apenas reagindo, pisando fundo, focado na vitória momentânea de ver o asfalto passando sob ele. Ele não percebe que não é mais o caçador, mas a caça sendo pacientemente guiada para o abate. E então, o checkmate, como a rede finalmente se fecha. A fonte descreve o final de forma bem sucinta, mas é um desfecho inevitável. Ao se aproximar de Breda West, o cenário à sua frente muda. A estrada que antes era um convite à velocidade infinita, de repente começa a se afunilar. O trânsito à frente não está se movendo normalmente, está mais lento, talvez até parado. As saídas que ele poderia considerar como rotas de fuga estão bloqueadas por viaturas. De repente, as luzes que estavam atrás dele se aproximam. E novas luzes aparecem dos lados, das rampas de acesso. O espaço dele acaba. E nesse momento, toda aquela potência se torna completamente inútil. Aquele motor de centenas de cavalos projetado para dominar a autobahn não pode fazer nada contra uma parede de viaturas e tráfego. Não há mais para onde acelerar. A fúria mecânica foi contida não por uma força maior, mas por uma estratégia mais inteligente. O jogo acabou. Ele foi superado. Ele não foi derrotado numa corrida, ele foi superado num duelo de inteligência. A fuga termina não com uma batida espetacular, mas com a rendição silenciosa de um homem cercado, cujo maior trunfo se tornou um peso morto de metal. Isso nos leva à grande conclusão de toda essa análise. Uma frase na fonte resume tudo de forma brilhante. Nenhuma potência de motor vence o rádio da polícia. Exatamente. E é importante expandir essa ideia, né? Não é literalmente só o aparelho de rádio. O rádio ali é uma metáfora para algo muito maior. Sim, representa a rede. Representa a coordenação, a rede, a inteligência compartilhada, a tecnologia e o trabalho em equipe. É a demonstração de que um sistema interconectado sempre vai superar um nó isolado. Não importa quão poderoso ou rápido esse nó seja. A força da rede. O motorista do Mercedes tinha força bruta. A polícia tinha força da rede. E no mundo moderno, a força da rede sempre vence. Então, o que tudo isso significa no final? O que a gente tira dessa cena na rodovia A16? Para mim, parece ser muito mais do que só uma perseguição de carro. É quase uma parábola sobre o poder no século XXI. É uma demonstração perfeita disso. Vimos o contraste absoluto entre a fúria irracional de um indivíduo e a paciência letalmente eficaz de um sistema coordenado. Sim. A força bruta fez muito barulho, ocupou o centro do palco, pareceu dominante por um tempo. Mas foi a inteligência silenciosa, operando nos bastidores, que controlou o resultado desde o início. A lição é que a verdadeira força não está na capacidade de agir rápido, certo, mas na capacidade de pensar de forma mais ampla. E de se comunicar de forma mais conectada que o seu oponente. E fica uma reflexão final, não é? Sobre o que essa perseguição diz a respeito do nosso mundo. Sim. Deixa uma questão provocativa para se pensar. Esse evento é um microcosmo de uma tensão maior. Os limites da liberdade individual quando ela colide diretamente com a segurança coletiva. Certo. Num mundo cada vez mais conectado, onde os sistemas de vigilância e comunicação se tornam mais onipresentes, o que essa caçada implacável sugere sobre a inevitabilidade de sermos contidos. A velocidade, a força, a ação individual, tudo isso pode oferecer uma ilusão poderosa de liberdade, uma sensação de estar à frente do sistema. Mas como a gente viu na 1.16, a coordenação define a realidade do controle. A questão que fica é:
Até que ponto a ação individual descontrolada tem alguma chance de sucesso contra uma rede projetada para ser, por definição, mais inteligente e abrangente do que qualquer um de seus componentes?